Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez nessa aula maravilhosa, extraordinária, espetacular de história. Então, vocês do 8º ano do ensino fundamental estão convidados agora a entrar na nossa nave da história e fazer um mergulho na história da Guerra do Paraguai. Então eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas, vos convido a entrarem. Entrem, se sentem, fiquem à vontade na nossa nave, vocês do 8º ano. E vamos agora estudar a Guerra do Paraguai. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Então, a Guerra do Paraguai foi um conflito armado que envolveu países Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Então, toda aquela província da Cisplatina. Em 6 anos de luta, por motivo de disputas territoriais. Então, a guerra é considerada a maior da América do Sul. Teve início em março de 1864 e só acabou em 1870. 6 anos de conflito. Então, a principal motivação decorreu da ambição de um ditador que virou presidente do Paraguai. Então, quem é esse cidadão que proporcionou esta guerra, esse massacre, que estimulou simplesmente esse conflito? Quem foi esse cidadão? Francisco Solano Lopes. Qual era o objetivo de Francisco Solano Lopes? Simplesmente era expandir o território do país e ainda obter uma saída para o Oceano Atlântico através da Bacia do Prata. Então vejamos, a Guerra do Paraguai, ela ocasionou-se na realidade o que? Conforme a gente falou, o conflito de 6 anos. Então, início da guerra, a metade do século XIX, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai tinham diversas questões políticas e econômicas em comum. Em especial, a disputa por fronteiras, expansão de territórios e transporte de mercadorias. Então, o Paraguai disputava, territórios fronteiriços, com o Brasil e a Argentina. Além disso, pretendia reforçar a sua posição regional como terceira potência da época. Olha, pretendia reforçar a sua posição como a terceira potência da época. Então vejamos, a Argentina, por outro lado, queria consolidar seu território, impedindo maiores fragmentações e derrotando os rebeldes federalistas das províncias entre os rios e Corriente, entre rios e Corriente. Espanhol, hein? Então o cara tá podendo, hein? Brincadeira, você que tá em casa aí assistindo o Educapé. Essa aula foi feita para você, pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, hein? Então o Brasil, assim como o Paraguai, também queria reforçar sua posição como potência e garantir a livre navegação pela Bacia Platina. E já o Uruguai vivia anos difíceis, devido à guerra travada entre suas duas representações políticas. Os blancos e colorados. Então, essas duas representações políticas viviam em conflitos. Então, quando o ditador do Paraguai, Solano Lopes, assumiu a presidência do governo em
em 1862, a situação dessas 4 nações começou a se complicar ainda mais. E agora? E agora, como é que vai ficar essas 4 nações? Então, a posse do ditador fez com que os países se aproximassem de um grupo rebelde argentino, conhecido como os federalistas. Então, se aproximaram dos federalistas. Então, essa união não agradou muito o governo argentino, que na época era governado por Bartolomé Mitres. Né? Então, a aproximação paraguaia com os blancos, por outro lado, desagradou tanto a Argentina quanto o Brasil. Aí houve aí simplesmente desagrado, né? Entre as partes, né? Insatisfeitas, o que poderia acontecer. Então você que está em casa agora tomando seu suco, né? Seu refrigerante, né? Então, assistindo o EducaPE, vai agora me responder o que foi que aconteceu. Então, prezados e prezadas, o Brasil ajudou o Paraguai a desfazer o governo Blanco, que havia recebido o apoio de Solano Lopes, para poder colocar o líder do Partido Colorado, Venâncio Flores, no poder. Então essa atitude provocou a ira de Solano Lopes, que em dezembro de 1862 ordenou a prisão de uma embarcação brasileira, olha, que navegava pelo país, em direção à província de Mato Grosso. Na verdade, a rivalidade entre os governos brasileiros e paraguaios já existia desde as negociações referentes ao quê? Aos direitos de navegação no Rio Paraguai. Já existia, né? Então, Mato Grosso do Sul, por conta disso, aconteceu o estopim para a Guerra do Paraguai. Pois com medo, veja só, pessoal, turma, escute muito bem isso. Pois com medo de que o Brasil pudesse atacá-lo, o Paraguai ordenou as prisões de embarcações que navegavam pelo rio em direção ao Mato Grosso. Embora essas embarcações fossem apenas mercantes, o ditador achou que dos porões do navio pudesse ter armas escondidas. Depois da invasão da província do Mato Grosso, o exército de Lopes rumou em direção à província do Rio Grande do Sul e em seguida eles partiram para apoiar os blancos na Guerra Civil Uruguaia. Então, foram apoiar os blancos na Guerra Civil Uruguaia. Então, contudo, o trajeto que o exército paraguaio pretendia fazer passaria pela província argentina de Corrientes, com a passagem negada pelos argentinos sob a ordem de Lopes. Então, sob a ordem de Lopes, 22 mil soldados paraguaios invadiram a Argentina. Só isso. 22 mil soldados paraguaios invadiram a Argentina. Então, vejamos, surge aí a Tríplice Aliança. Então, o que é essa Tríplice Aliança? Então, o ataque que a Argentina sofreu é isso. O exército paraguaio fez com que o país se aproximasse do Brasil. Sendo assim, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, representados pelos colorados, assinaram em 1º de maio de 1865 um tratado militar chamado Tríplice Aliança. Então, com isso, os dois exércitos, enviados por Solano Lopes em direção ao Rio Grande do Sul, foram derrotados e voltaram para o Paraguai. Isso marcou o início da guerra. Isso aí marcou o início da guerra do Paraguai.
Uma vez que a partir desse momento o país focou em defender os seus territórios dos invasores da Tríplice, né? Então a Tríplice, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então vejamos, aí vem as batalhas. O grande destaque da Guerra do Paraguai foi a Batalha do Riachuelo, travada entre o país e o Brasil. Conflito em que a Marinha Brasileira acabou com praticamente toda a Marinha Paraguaia em 1865. Então a Marinha Brasileira acabou com a Marinha Paraguaia. Isso fez com que o Brasil pudesse controlar a navegação dos rios da Bacia Palatina, né? Impondo um bloqueio de isolamento para o Paraguai, né? Então vejamos, então começa a batalha, a grande batalha, a Batalha do Riachuelo. Então, outro conflito, prezados e prezadas que estão assistindo ao EducaPE nesse exato momento, que marcou a Guerra do Paraguai, foi a Batalha do Curupaiti. Nela, as tropas da Tríplice Aliança sofreram o que? Grande derrota. E perderam mais de 4.000 soldados. Vejam só, escutem, mais de 4.000 soldados. Entretanto, os fatos que mais definiram o rumo da guerra aconteceram no ano de 1868, quando a principal fortaleza do Paraguai, o Maitá, foi invadida e saqueada. Então, por último, marcando o fim da Guerra do Paraguai, aconteceu a Batalha de Cerro Corá. Cerro Corá, conflito em que Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros por ter se recusado a se render. Solano morre nessa batalha, né? Então, consequência da guerra, então, consequência desastrosa, né? Consequência desastrosa. Então, estima-se que cerca de 400.000 pessoas, entre civis, militares, tenham morrido durante os confrontos. O Paraguai baixou consideravelmente seus índices de desenvolvimento, tanto na indústria quanto na economia, que nunca mais voltaram a ser o mesmo. Então, os índices de desenvolvimento na indústria e na economia não voltaram mais a ser o mesmo depois da guerra. Então a guerra estagnou as indústrias e praticamente toda a população passou a trabalhar na lavoura. Além disso, o Brasil, devido aos empréstimos que foram tomados em outros países, aumentou a sua dívida externa e apenas conseguiu se restabelecer durante o governo de Getúlio Vargas em 1943. Então, por fim, a Inglaterra, que não participou diretamente do conflito, foi a única que lucrou com toda essa situação, pois aumentou a sua influência no continente em razão dos empréstimos e apoio militar concedido durante a guerra. Só faz guerra quem tem dinheiro, né? Claro, evidentemente só faz guerra quem tem dinheiro. Porque além de ter gastos iniciais, vai ter gastos com o término da guerra. Então essa aí é a referência que a gente deixa aí, Guerra do Paraguai, né? Um sitezinho aí para vocês quiserem se aprofundar. Então, vocês, turma do 8º ano do ensino fundamental, é um enorme prazer estar com vocês novamente na nossa nave da história, é isso, estudando a Guerra do Paraguai. Então esse conflito envolveu os países Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. É isso. Então, um grande conflito, mais de 400.000 pessoas mortas nesse grande conflito. Então aqui eu posso dizer a vocês o seguinte, que aproveitem esse conhecimento. Isso aí é um projeto da Secretaria de Educação, feito para vocês, né, para que vocês possam ficar em casa seguros. Então, aqui eu me despeço dessa aula maravilhosa,
do Educa PE, programa feito para vocês. Agora, desembarque da nossa nave da história, que aqui já vou eu. Tchauzinho!